Teste. Teste som. O pessoal tá chegando, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula ao vivo. Logo nós já vamos começar. Aesthetic. A câmera tá um pouquinho torta ainda. Tem que depois ver o meu suporte ali. Agora eu não consigo mexer não. Deixa aqui. Então vamos lá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula ao vivo. Sou o professor Gustavo Mendes. Hoje nós temos o compromisso de falar sobre Sistema Financeiro Nacional, o nosso calendário que está disponível na plataforma. Hoje nós vamos falar sobre o caminho do dinheiro, ok? Deixa eu pegar minha caneta. Então aqui o caminho do dinheiro, deixa eu ver se você está enxergando. Você está enxergando aí a caneta sendo desenhada na tela. Sistema Financeiro Nacional, mas lembra, é importante você ter papel e caneta na mão. Muito conteúdo que eu vou passar hoje para você, eu vou estar falando, eu vou estar gesticulando, eu vou estar dando os exemplos. E esse papel e caneta é fundamental para que você possa colher os melhores resultados do dia de hoje. Desative as notificações, meu celular está no canto, eu vou garantir que não serei atrapalhado para que eu possa ter esse compromisso com você, horário fechado com você aqui às 20 horas da noite, e para tanto eu preciso que você também esteja com esse compromisso com o sucesso da sua prova, correto? Então, lembrem que é importantíssimo que você tenha esse foco e esse estado de presença para que cada vez mais você possa colher os melhores resultados. Não adianta. Se você está aqui e com a cabeça em outro lugar, você não vai conseguir colher os melhores resultados dessa aula. Então, se você está com problemas, se você está com dificuldades, deixe isso de lado e vamos focar aqui, porque é isso que você consegue fazer nesse exato momento, tudo bem? Aqui, ok, deixa eu ver se eu não mexi muita coisa. Beleza, só estou travando aqui o suporte, turma. Beleza. Então, o que é o Sistema Financeiro Nacional? Nós temos que começar falando do Sistema Financeiro Nacional, entregando a definição desse sistema. E nós podemos entender como o conjunto de instrumentos, ferramentas e instituições que viabilizam a transferência de recursos entre os agentes econômicos. Bem, para você entender isso, eu quero que você entenda que existe dois bonecos nessa nossa brincadeira aqui. Aquele que tem dinheiro sobrando e aí ele quer investir o seu dinheiro. E aquele que não tem dinheiro sobrando e ele precisa desse dinheiro. E como que nós vamos conectar esses agentes econômicos? Esse chamado de agente superavitário e esse chamado de agente deficitário. Nós vamos conectar eles através de instrumentos, através de ferramentas e através de instituições financeiras, e os principais aqui, obviamente, são os bancos. Então, tudo que você conhece como crédito pessoal, crédito imobiliário, crédito de automóvel, crédito direto ao consumidor, CDB, caderneta de poupança, LCI, LCA, todos os produtos, todos os instrumentos, todas as ferramentas e todas as instituições existem exatamente para esse fim, viabilizar a transferência de recursos entre os agentes econômicos.
possibilitando assim o agente superavitário investir o seu dinheiro e, obviamente, receber esse dinheiro com juros. E o agente deficitário receber o dinheiro e pagar esse dinheiro mais uma taxa de juros. E dessa forma vai acontecendo o sistema financeiro nacional, onde o banco faz o que nós chamamos de intermediação financeira. O que significa essa intermediação financeira? O banco pega dinheiro do cliente e empresta para outro cliente. Esses clientes não sabem exatamente quem são eles entre as pontas. O banco é o responsável por conduzir todas essas práticas através dos seus instrumentos e através dessas ferramentas. Beleza, existe muita ferramenta, existe muito instrumento. Vamos pegar o exemplo de uma cozinha. Poxa, uma coisa é o garfo e a faca que nós usamos comumente para comer. Aquele garfo e faca padrãozinho. Outra coisa é aquele garfo de churrasqueira, aquele garfo grande de churrasco, a faca grande de churrasco. Outra coisa é uma colher de sopa para você tomar uma sopa e outra coisa é aquela colher de pau, sei lá, para fazer uma geleia de mocotó lá, que você tem que ficar mexendo o caldeirão por sei lá quantas horas. Então existem instrumentos que parecem ser a mesma coisa, só que eles servem para fins específicos. E assim como o exemplo da cozinha que foi entregue para você, dentro do sistema financeiro nacional, nós também temos produtos e instrumentos e ferramentas e instituições para cada tipo de objetivo. E aqui eu quero te convidar a olhar isso como se fosse os corredores de um supermercado, aonde se você quer bebidas, você vai no corredor de bebidas. Se você quer produtos de limpeza, você vai no corredor de produtos de limpeza. Se você quer comprar uma carne e convidar o professor para fazer um churrasco, você tem que ir lá no corredor de proteínas. E da mesma forma, o sistema financeiro nacional ele funciona. Então nós temos mercados aqui separados. O primeiro deles é o mercado de curtíssimo prazo, chamado de moeda, crédito e câmbio. Nós temos o mercado de capitais, onde nós estamos falando de médio e longo prazo, nós estamos falando dos investimentos. Seguro, resseguro, capitalização e as previdências abertas, e nós temos as entidades fechadas de previdência complementar. E esses são os nossos mercados, ok? Então, por exemplo, se eu quero crédito, eu não vou aqui pegar esse crédito, eu vou aqui pegar, sei lá, um CDC. Se eu quero fazer a contratação de um seguro, é nesse corredor que eu vou. Lembra? Eu não vou no corredor de produto de limpeza querer, por exemplo, uma Coca-Cola. Não funciona. Se eu quero comprar um Ajax, eu tenho que ir no corredor de produtos de limpeza. E assim nós temos essa organização. E para essa organização nós temos aqueles que ditam as regras, chamada mulher do relacionamento. Quem é casado sabe mais ou menos como funciona. Nós temos aqueles que executam as ordens dadas pela mulher, chamado homem. E nós temos aqui os filhos, que são os responsáveis por executar aqui essa nossa ideia. Mas a grande sacada que eu quero que você guarde é o seguinte: esse normativo ele não tem verbos de ação. Ele manda, ele dá diretrizes, ele dita as regras. Ele não fiscaliza, faz, executa. Quem fiscaliza, faz e executa são os supervisores, garantindo que os operadores cumpram todas as regras dos seus respectivos mercados. E para tanto, nós temos aqui os normativos. E lembra, você que é mãe, você que é pai, quando você dá conselho para o seu filho, por exemplo, filho, você precisa estudar para que você possa se sair bem na prova. É um conselho. Você não vai estudar pelo seu filho, você pode até ajudá-lo, mas você não vai fazer pelo seu filho. A prova não é você que faz. Então lembra que o Conselho Monetário Nacional, o Conselho Nacional de Seguros Privados, o Conselho Nacional de Previdência Complementar, ele não faz, ele dá conselhos, ele dita as regras, tudo bem? E assim nós temos os executivos, que para cada mercado nós também temos aqui, para cada segmento,
nós temos também aquele que vai se responsabilizar para que as regras ditadas pelos normativos sejam executadas pelos operadores. Então o trabalho aqui basicamente é o CMN dando as regras e o Bacen garantindo que a instituição financeira siga. CMN dando as regras para que a CVM garanta que, por exemplo, dentro da B3, a nossa única bolsa de valores, as coisas funcionem adequadamente. E é muito interessante nós entendermos que esses supervisores, eles têm basicamente dois objetivos. Ele tem o objetivo de fiscalizar as empresas, as instituições, o elo forte dessa comunicação e proteger o cliente, que é o elo fraco dessa relação. Porque dentro da relação Sistema Financeiro Nacional existe cliente e existe a instituição, existe cliente e o produto. Nessa relação, os supervisores protege o cliente e fiscaliza os emissores, as instituições, os produtos, ok? Para que todo esse sistema funcione para atender quem? O cliente, o usuário. Aquele que precisa pegar dinheiro, aquele que precisa pegar crédito, aquele que quer viajar para Disney, aquele que quer investir, contratar um seguro, uma capitalização, uma previdência aberta. Todo o sistema financeiro nacional, lembra, viabiliza a transferência de recursos entre os agentes econômicos. Vamos pegar o exemplo desse corredor. De um lado, existem os investidores, aqueles que querem investir o seu dinheiro, e estes são os agentes superavitários. Do outro lado, por exemplo, é uma empresa que quer vender ações porque quer captar dinheiro, qualquer que seja o motivo. Então, dessa forma, há a captação de recursos para o agente deficitário, a empresa recebendo dinheiro dos investidores. E toda essa captação, todo esse processo que você vai aprender durante todo o processo da certificação é dada as regras pelo CMN. A CVM é responsável por garantir que tudo seja cumprido, por exemplo, lá dentro da B3. E dessa forma nós vamos trazer algumas definições acerca dos agentes. Então, o Conselho Monetário Nacional, ele fixa as diretrizes, as normas da política cambial, monetária e de crédito, mercado de moeda, crédito e câmbio. O Banco Central é o executor das diretrizes e normas do CMN e é o supervisor das instituições financeiras, assim como também é responsável por executar políticas monetárias e cambiais. Lá no módulo de economia você vai entender o que são essas políticas chamadas políticas macroeconômicas. Nós temos a Comissão de Valores, que tem o objetivo, Comissão de Valores Mobiliários, que tem o objetivo de fixar e implementar as diretrizes e normas do mercado de valores mobiliários, fiscalizar companhias abertas. Olha só, ele fiscaliza companhias, bolsas, os agentes, e ele vai assegurar a lisura nas operações para que ele possa proteger os investidores. Todos os supervisores têm esse objetivo, ok? A Superintendência de Seguros Privados é a mesma coisa para dentro do seu mercado. A Previc, a mesma coisa para dentro do seu mercado. E assim nós entendemos o que são esses três níveis dentro do sistema financeiro nacional. Só que é bacana nós entendermos que entre o supervisor e o operador, que eu vou voltar na tela aqui para você, pode existir uma camadinha que permeia no meio aqui, chamado um negócio de autorregulação, entidades autorreguladoras. E essas entidades têm o objetivo de aprimorar o que já é exigido por lei. É tipo assim, a mãe pede para o filho arrumar o quarto. E o filho, além de arrumar o quarto, deixa o quarto limpo. É uma baita atitude, melhor ainda para a mãe. Então essa é a característica de uma entidade autorreguladora. E para sua certificação, é cobrado conhecimento acerca da Anbima. Poxa, você está aqui comigo é por um único motivo, você quer passar numa certificação da Anbima. E, para tanto, a Anbima é uma entidade autorreguladora, aonde ela não existe força de lei para que você, por exemplo, precise aderir à Anbima. Então, as instituições financeiras, elas, de certa forma, elas aderem à Anbima de forma voluntária.
Só que presta bastante atenção, porque uma coisa é voluntariamente pode aderir à Anbima. Outra coisa é, depois de aderir à Anbima, vir uma obrigação. É tipo assim, você não é obrigado a casar, mas uma vez que você casou, escolheu por livre e espontânea vontade casar, você é obrigado a ser fiel. Você tem a responsabilidade perante lei, perante Deus, de ser fiel. E a mesma coisa acontece com a Anbima. As instituições, elas estão isentas. Elas não precisam aderir à Anbima. Mas uma vez que aderiram aos códigos Anbima, que ao decorrer você vai ver aí alguns códigos, ela passa a ter uma obrigação de cumprir. E a Anbima, então, ela tem aí 4 segmentos, que é o segmento informar, deixa eu pegar uma caneta escura, ó. O segmento informar, o segmento representar, autorregular e educar. E aí eu vou mostrar para você aqui com detalhes o que é cada um desses segmentos. Então, por exemplo, no informar, a Anbima ela tem um trabalho muito forte de mostrar os indicadores da nossa economia. Então, por exemplo, curvas, índices e preços, curva de juros, curva de inflação, estrutura a termo da taxa de juros. Existem diversas ferramentas sobre dados, sobre fundos, com o objetivo de informar, trazer estatística, trazer informação sobre o mercado brasileiro. Então a própria estatística aqui, rankings dos melhores fundos, do mercado de capitais e também relatórios. Essa é a parte informar da Anbima. Na parte representar, ela tem o objetivo de representar aqueles que aderem à Anbima. Então, nos fóruns de representação sobre distribuição, negociação, serviços fiduciários, gestão de fundos, macroeconômico, precificação. Na parte regular, aqui nós temos, autorregular, é aqui que entram os códigos, é aqui que entra a supervisão daquelas instituições que aderiram à Anbima. Então tem a questão da autorregulação, tem os próprios códigos, né? Estes códigos, por exemplo, administração e gestão de recursos, certificação, distribuição, oferta pública. Se eu não estiver enganado, são só esses 4 que vai cair normalmente na sua certificação. Código de ética não tem, serviço qualificado não, atividade conveniada não, negociação de instrumentos financeiros não, normas revogadas não e nem processos. Talvez alguma coisinha ou outra de processo aqui, mas oficialmente o que tem é administração e gestão de recursos, certificação. Então você precisa inclusive estudar esses códigos e você vai estudar ao decorrer do seu preparatório, a hora que chega o assunto para o código Anbima, assim como tem guias de boas práticas, a parte de supervisão e a parte de educar é onde você especificamente está inserido nesse momento aqui como professor, que é a parte das certificações. CPA 10, CPA 20, STEA são as principais, mas também existe CFG, CGA e CGE. Então a Anbima existe exatamente para enriquecer o nosso sistema financeiro nacional. A Anbima ela existe para melhorar os padrões que já são bons, deixar ainda melhor para que possa entregar qualidade acerca do nosso sistema financeiro nacional, beleza? E vamos bater no código da certificação. Já que nós falamos que é esses principais códigos, eu vou focar exatamente nesses principais códigos. Então, nós temos o código da certificação, que tem por objetivo estabelecer princípios e regras, aí eu preciso de caneta clara, princípios e regras para capacitação técnica dos profissionais das instituições participantes que desempenham as atividades elegíveis, que basicamente CPA 10 e CPA 20 nós estamos falando da distribuição de produtos de investimento, clientes do varejo, alta renda e até mesmo talvez recomendação de investimento para quem é profissional CEA. Se destina às instituições de modo geral, tá? Eu trouxe aqui bancos múltiplos, comerciais, bancos de investimento, etc. Todas as instituições que trabalham nessa ideia de distribuição de produtos, porque nós estamos focando na CPA 10 e CPA 20 CEA, ok? Existem princípios gerais de conduta que, honestamente, eu não preciso dizer para você quais são esses princípios gerais de conduta. Ter boa fé, cliente em primeiro lugar, ser ético, passar todas as informações necessárias, fazer as recomendações adequadas, isso são os princípios gerais de conduta que todo profissional precisa. Eu não preciso nem enfatizar. Porque se você vê lá, por exemplo, colocar o seu interesse antes do cliente,
não é uma prática de conduta. Recomendar o pior produto para o cliente, aquele que mais remunera você, está errado. Recomendar o produto que atende às necessidades do cliente. Opa, isso aqui já está certo. Então, esses princípios gerais de conduta é fácil de serem entendidos. As certificações exigidas para o desempenho das atividades são obrigatórias para todos os profissionais, aqueles lá de CFG, CGA e CGE, para a gestão de recursos, gestão de patrimônio, mas o foco para vocês é essa parte aqui, ó, distribuição de produtos de investimentos e que ocupam algum cargo dentro da instituição. E aí existe CPA 10 e CPA 20 CEA para profissionais certificados. O que é profissionais certificados? É aquele que passou na prova, aquela provinha que tem que fazer, né, o temor de muita gente, e está trabalhando dentro de uma instituição que adere ao código de certificação da Anbima. Então, por exemplo, eu sou certificado e trabalho dentro do Itaú. É uma instituição aderente. Tem 5 anos de validade. Para aqueles que somente passaram no exame, não estão trabalhando numa instituição ainda, o certificado tem validade de 3 anos. Entrou dentro de uma instituição no meio do caminho, passa a valer exatamente 5 anos desde o período que passou na prova, tudo bem? Mas se por algum momento você não estiver vinculado a nenhuma instituição pelo prazo de 3 anos, vai precisar refazer o exame da certificação, se está dentro da instituição, a cada 5 anos, tudo bem? Deixa eu ver que horas são. São 8h22, isso, 8h22. Então vamos lá, eu vou precisar concluir essa aula um pouquinho mais cedo, mas vai dar tempo de falar sobre bancos múltiplos. Tema importante, tema que está dentro da sua prova, coisa de 2, às vezes 3 questões, então presta bastante atenção. Os bancos múltiplos são instituições financeiras, privadas ou públicas, que realizam as operações ativas, passivas e acessórias das diversas instituições financeiras por intermédio das seguintes carteiras. Então, o banco múltiplo faz tudo no sistema financeiro nacional normalmente. Existe a carteira comercial, existe a carteira de investimento ou desenvolvimento. Investimento é para banco privado, desenvolvimento é para banco público, comercial pode ser público ou privado, ok? Existe a carteira de crédito imobiliário, de arrendamento mercantil e aquela que é de crédito, deixa eu fazer uma linha aqui, ó. Arrendamento mercantil e a de crédito, financiamento e investimento. Então existe comercial, investimento e ou desenvolvimento, crédito imobiliário, arrendamento mercantil e a de crédito, financiamento e investimento. Essas aqui mais conhecidas como as financeiras, ok? Então, esse nome é mais comum aqui para nós ouvirmos. Financeiras, ok? E qual que é o objetivo? Lembra que lá dentro do Sistema Financeiro Nacional existem mercados específicos para demandas específicas? Pois bem, aqui funciona bem parecido. Por exemplo, se eu quero um crédito para o curto prazo, um CDC, eu vou procurar a carteira comercial. Se eu quero, por exemplo, investir em um fundo de investimento, esse fundo de investimento ele vai ser administrado por uma carteira de investimento. Portanto, essas são as principais. Então, nós precisamos entender as atividades de cada uma delas. Então, por exemplo, a carteira comercial, e na apostila está rica em detalhes, tudo bem? Mas ela é focada para financiar o curto e médio prazo. É nela que você consegue a conta corrente. É nela que o banco faz a captação de dinheiro, recebe dinheiro do cliente em depósito à vista e depósito a prazo. E esse dinheiro para financiar curto e médio prazo serve, por exemplo, para empresas que precisam, sei lá, de capital de giro, sabe, para pagar salários e as contas do mês. Essa é a carteira comercial. Na carteira investimentos, as características é financiar o médio e longo prazo, ok? Administrar recursos de terceiro. O que é administrar recursos de terceiro?
administrar dinheiro do cliente, através, por exemplo, dos fundos de investimento. Também é do objetivo dela coordenar o processo de underwriting, que é o processo que existe, cada etapa de um processo para que uma empresa, por exemplo, possa estar com as suas ações negociadas dentro da Bolsa de Valores. Por exemplo, a Vale. A Vale, para chegar onde ela chegou, tendo as suas ações dentro da Bolsa, obviamente, aqui foi um processo. A melhor analogia é o casamento. Para casar, para chegar lá no sim, tem que conhecer, tem que paquerar, pedir em namoro, conversar com os pais, de repente marcar a festa, ver decoração, convidados, padrinhos, vestido, comida, música, juiz, é um monte de coisinha até chegar naquele grande momento. E o processo de underwriting é a mesma coisa, tem todo um processo para chegar no que nós chamamos de oferta pública inicial, onde a empresa finalmente tem as suas ações negociadas em bolsa, tá bom? E lembra que banco de investimento, a carteira de investimento, ela só faz a captação através do depósito a prazo, ok? Ela não faz através de depósito à vista. Eu já vi muita questãozinha sobre esse negócio. Carteira comercial, depósito à vista e depósito a prazo. Carteira de investimento, depósito a prazo apenas. A de desenvolvimento é um pouco parecida, só que tem os conceitos de ser público. A de crédito imobiliário é mais fácil de você aprender, serve para fornecer crédito imobiliário. A arrendamento mercantil parece um pouquinho com alugar algo que tem valor. Então, alugar algo que tem valor de mercado. Mas tem algumas características diferentes. E as financeiras, que servem para fornecer crédito, financiamento e investimento. No sistema de simulado eu sempre recomendo, depois da nossa aula, é bom que você pratique uma bateria de exercícios sobre o sistema financeiro nacional. Tem bastante exemplo, porque só teoria aqui, de verdade mesmo, não vai te servir, tá? E lembra, para ser um banco múltiplo, porque uma coisa existe um banco comercial, só ele. Existe um banco de investimento, só ele. Existe uma financeira lá, de crédito e financiamento. Existe uma sociedade de crédito imobiliário. Existe uma sociedade de arrendamento mercantil. Quando vir um banco múltiplo, lembra, tem que ter pelo menos 2 dessas 5 carteiras. Sendo que uma delas obrigatoriamente precisa ser comercial ou investimento. E organizado sempre como sociedade anônima. Então existe um banco múltiplo com carteira comercial e arrendamento mercantil. Existe um banco múltiplo com a carteira de investimento e crédito imobiliário. Existe um banco múltiplo com a carteira comercial e investimentos. Existe um com comercial, investimento, crédito imobiliário, arrendamento mercantil e crédito, financiamento e investimento. Existe. Só não vai existir, por exemplo, um banco múltiplo que tem a carteira arrendamento mercantil e crédito imobiliário. Não pode. Precisa ter pelo menos uma carteira, que é a comercial ou a de investimento, sendo que tem pelo menos 2. Pode ser 3, pode ser 4 ou pode ser quantas desejar aí, pode ter todas. Beleza, turma? Essa é a nossa aula. Minha câmera está desfocada, eu não sei por que motivo. Rapidamente eu vou precisar concluir aqui por um compromisso de força maior, mas vai casar certinho. 30 minutos de aula para vocês e mais cerca de 30 minutos para vocês praticarem exercícios. Inclusive eu quero que fazer esse teste e eu quero que você compartilhe aqui abaixo o seu resultado. Eu quero o tempo que você levou e o percentual que você acertou daquela bateria de 20 exercícios do Sistema Financeiro Nacional. O professor passou tudo sobre o Sistema Financeiro Nacional nesse nosso encontro? Não. Mas lembra que o simulado ele serve não somente para você praticar o aprendizado, mas para você aprender aquilo que você também não conseguiu absorver, por exemplo, sobre bancos múltiplos. Então eu quero fazer esse combinado com você, eu quero ver se vai funcionar esse nosso novo teste exatamente aqui abaixo. Tempo de conclusão do simulado modular do Sistema Financeiro Nacional e qual foi o percentual de acerto. Beleza? Um grande abraço, beijo no coração de todo mundo.